Bíblias no livro Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao 30. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11, do verso 28 até o verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Irmãos, pensando nessa última semana e nesses últimos meses, eu tive lá na sede, na quarta-feira, estive pregando no culto lá, e há algum tempo eu tenho observado, participando do culto, do grupo de oração que tem do Zap lá da sede, a quantidade de pessoas que têm sido afligidas por problemas de saúde. Algumas perderam as suas vidas, algumas, mais de 3 pessoas faleceram na época da pandemia, e pessoas que eram muito queridas. E então, eu conversando e vendo, até mesmo conversando com o pastor, ele falou assim: olha, uma das palavras que eu ouvi essa semana é que nós precisamos de um refrigério porque nós estamos cansados. E se você parar e pensar um pouquinho, irmãos, se você não perdeu ninguém nesse último ano, você conhece alguém que perdeu, e essa perda ela pode ter atingido você de alguma forma, seja ela direta ou indiretamente, porque a gente sofre quando o irmão sofre. E querendo ou não, isso vai mexendo com a gente, vai levando a gente a um estado de cansaço, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós temos uma vida limitada, estamos num corpo limitado, a nossa mente ainda é limitada. Então, a bem da verdade é que nós estamos vivendo um cansaço, nós estamos correndo desde quando começou a pandemia. É como se quando começou a pandemia a gente entrasse numa maratona, e aí a gente perguntasse: são quantos quilômetros? E aí olhassem pra gente e falasse: corre, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai correr. E quando que eu vou parar? Não sei, continua correndo. Exatamente, eu não sei se vocês se sentem assim, mas é exatamente assim que eu me sinto depois que começou a pandemia, em todas as áreas da minha vida, seja na minha vida profissional, na minha vida psicológica, até na minha vida espiritual. É correr, correr e correr. Ainda não tivemos tempo de parar. E a bem da verdade é que conforme a gente vai correndo, o fôlego ele vai indo embora. A gente vai perdendo o fôlego, a gente vai perdendo a força, a gente vai começando a diminuir a velocidade, e chega um tempo que nós dizemos assim: olha, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados por causa de tudo isso que está acontecendo. E o interessante é que eu, pensando isso essa semana, eu falei: Senhor, eu preciso de refrigério. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então eu fui em busca justamente de ouvir Deus falar, de ouvir o que o Senhor tem a dizer para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados. E eu me deparei com esse texto, que é justamente isso: é o Senhor nos chamando a buscar nele abrigo, para que então a nossa força seja revigorada e a gente continue a caminhar por quanto tempo ainda for preciso. Quero deixar bem claro que a ideia desse texto e a ideia de trazer esse texto não é algo ou uma forma de eu expressar o meu cansaço. Pelo contrário, é uma forma de nós juntos acharmos abrigo e aonde ter as nossas forças renovadas. O Evangelho de Mateus é um evangelho que ele é escrito num contexto judaico ainda, como eu sempre tenho dito. Por isso que você vai ver e vai perceber continuamente no Evangelho de Mateus citações diretas ao Antigo Testamento.
Por quê? Porque a cultura, o costume e tudo que envolvia ainda aquela sociedade era pautado ainda nos conceitos judaicos. Então nós temos ali uma sociedade que era altamente religiosa, uma religiosidade vazia, porque eles sabiam, eles iam na lei, porém eles não praticavam. Então é nesse contexto que Mateus vai escrever e vai registrar e depois enviar esse evangelho para correr pelas igrejas, justamente no intuito de mostrar que uma religiosidade vazia de nada serve. Ela só serve para poder cansar e sobrecarregar a vida daqueles que já estão cansados. E justamente quando nós chegamos nesse texto, nós vemos o Senhor Jesus fazendo o mais glorioso de todos os convites. Se nós olharmos para esse texto e pudermos então dar um tema, nós vamos dizer o seguinte: esse texto, nós podemos olhar para ele e ver de forma clara o mais glorioso de todos os convites que o Senhor faz. E é o próprio Senhor Jesus então que vai fazer essa chamada, que vai então fazer essa chamada a uma vida diferente daquela vida que a sociedade estava vivendo. O verso 28, nós vemos então esse primeiro chamado, que diz o seguinte: vinde a mim. A primeira coisa que nós vemos nesse vinde a mim é que esse convite ele é universal. Ou seja, é para todos que estão aqui cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos os que estáis. Quem são esses todos? Não são pessoas de classe alta ou de classe baixa, não são pessoas de uma etnia só, não somente os judeus. O Senhor Jesus está falando num contexto onde existia judeus, mas também existia gentios. Existiam pecadores, pessoas que para a sociedade era desmerecida. Os judeus então tanto metem o malho e falam mal de Jesus porque Jesus come com os pecadores. E o Senhor Jesus, quando faz esse convite, vinde a mim todos os que estáis, Jesus está dizendo: olha, não importa a sua classe social, não importa quem você é, se você é pequeno, se é grande, se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é amarelo, a cor, do jeito que for, da onde estiver, aonde você morar, vinde a mim. Jesus então faz esse convite, e esse convite é universal. A segunda coisa que nós vemos nesse convite é que esse convite é para uma vida relacional com Ele. O Senhor Jesus está chamando todos, de todos os locais do mundo, de todos os tempos, a viver uma vida de relacionamento com Ele. E aí você pode pensar assim: puxa, mas nós acreditamos que o Senhor escolhe algumas pessoas, certo? Mas você sabe quem Deus escolheu? Não, nem eu sei. Então o convite tem que ser feito a todos. Não importa quem é eleito ou quem não é, isso para mim não importa. Importa é que eu tenho que replicar esse convite, e o Senhor está fazendo esse convite, e os eleitos de todos os tempos e em todos os locais do mundo, eles vão e devem ir ao Senhor. E esse ir ao Senhor não é simplesmente nós irmos ou fazermos parte de uma igreja, não, é ir até o Senhor Jesus para uma vida relacional com Ele. Perceba bem isso. Então, o primeiro convite, ele é universal. Esse convite é para uma vida relacional com Ele, não uma vida de relação com instituição, porque como eu disse hoje, pela manhã, existem muitos que estão dentro das instituições que são participantes do rol de membros da igreja, mas nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Porque botar o nome no rol de membro não é sinônimo de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque você se relacionar bem na comunidade que você faz parte, não quer dizer que você se relaciona bem com Deus. Agora, quando você se relaciona bem com Cristo Jesus, você vai se relacionar bem na comunidade em que você vive, porque você vai refletir Cristo. Em terceiro lugar, esse é um convite para aqueles que têm consciência da sua necessidade. Ou seja, todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você se sente sobrecarregado? Então vá até Jesus. E o interessante é que esse texto, ele está num contexto onde os judeus
os sacerdotes ali colocavam um jugo extremamente pesado sobre a vida das pessoas, dizendo que eles deveriam fazer até mesmo além do que a lei de Moisés dizia. Ou seja, para os outros eles jogavam o peso, e a lei já é altamente pesada ao ponto de ninguém conseguir, e então eles faziam mais. O único que conseguiu cumprir a lei foi Cristo Jesus. Ele foi o único, mas ninguém consegue cumprir a lei. Então, os judeus ali, os fariseus, eles jogavam mais peso sobre a vida da pessoa. E então as pessoas ficavam cansadas, porque não conseguia cumprir a lei. E vinha então um sentimento de culpa, vinha sobrecarga, porque eu não consigo cumprir a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Então eles estavam cansados e sobrecarregados. Então o Senhor Jesus, ele vai fazer esse convite para aqueles que se sentem sobrecarregados, que estão cansados, que sentem que o fardo é pesado. E o que nós podemos aprender com esse primeiro versículo? Nós precisamos de entender que o Senhor Jesus continuamente nos chama para viver uma vida relacional com Ele. E se nós estivermos cansados e entendermos que somos limitados, não tem outro lugar aí senão aos pés do Senhor Jesus. Quantas das vezes nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados e achamos que tirar férias vai resolver o meu problema, que deixar os meus afazeres vai resolver o meu problema. Só que na verdade o que eu preciso é mais do Senhor Jesus em minha vida. Eu preciso de ter uma vida relacional com Ele mais profunda, orando continuamente, lendo a palavra, buscando o Senhor. É exatamente isso que nós precisamos entender sobre esse convite que o Senhor faz, esse convite glorioso, esse convite majestoso que é ir até Ele. Ele fala: vende até a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Continuando, o verso 28, a parte B, e o verso 29, nós vamos conseguir perceber a mais gloriosa de todas as promessas. Nós percebemos primeiro o mais glorioso de todos os convites, agora a mais gloriosa de todas as promessas. Jesus promete: eu vos aliviareis e acharei descanso para a vossa alma. William Hendricks vai dizer que tem razão quando diz que tal descanso não é só negativo e ausência da incerteza, temor, ansiedade e desespero. Positivamente é paz na mente, no coração e certeza da salvação. Ou seja, o alívio não é só tirar de nós a ansiedade, as incertezas, mas é também colocar em nós a certeza de que a paz está conosco, de que o nosso coração tem a certeza de que por mais que as lutas venham, nós estamos com o Senhor Jesus. Nós não vamos achar em outro lugar a promessa de que nós teremos o nosso alívio. Quantas pessoas tentam fugir da sua realidade, buscando viagens, buscando os locais novos, e conseguem ir para os locais mais lindos que existem na face da terra, mas eles não encontram lá o alívio e a paz que tanto buscam, porque o único que promete e tem o poder de cumprir isso é o Senhor Jesus. Por isso nós conseguimos e estamos diante de uma promessa gloriosa. O Senhor Jesus então nos promete que vai nos aliviar, que vai nos dar descanso para nossa alma. Se estamos com a alma cansada, se estamos vivendo um tempo de grande pesar, nós precisamos continuamente ir diante do Senhor e falar: Senhor, é na Tua palavra que eu me apoio. E assim como o Senhor diz, na promessa que o Senhor fez, que eu teria alívio, Senhor, eu peço o alívio que o Senhor prometeu. Irmão, você não está jogando Deus contra a parede, não. Você está orando usando a palavra do Senhor. O problema é que muitas das vezes nós não conhecemos a palavra do Senhor e não conseguimos orar. Nós não estamos pecando e falando: olha Deus, eu te coloco contra a parede e você deve fazer isso. Não, nós estamos citando a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz que nós deveríamos ir a Ele, para ir a Ele, todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, porque Ele, tão somente, exclusivamente Ele, nos aliviaria. Então, se está pesado, irmãos,
vai diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, em nome do Senhor Jesus, segundo a palavra que o Senhor Jesus disse, eu preciso de alívio, porque eu estou cansado, está difícil, está pesado, nós precisamos de alívio, então nós precisamos de abrir a nossa boca. Nós cantamos hoje que nós cremos no poder da oração, nós precisamos então de orar com a palavra do Senhor, citando a palavra do Senhor, e crer que o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos. No final do verso 29 e o verso 30, nós temos a mais gloriosa de todas as parcerias. Primeiro, nós temos o mais glorioso de todos os convites, depois a mais gloriosa de todas as promessas, e agora nós temos a mais gloriosa de todas as parcerias. Diz assim, Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O início do verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo. O verso 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que interessante, se você pegar o início do verso 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo, agora passa por verso 30, ele vai dizer por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei se vocês conhecem, de repente, os mais antigos, certamente os mais novos vão ter dificuldade. Se você tiver dificuldade, depois você joga lá no Google e procura saber o que é um jugo. Jugo era justamente uma espécie de madeira que colocava-se no boi, por boi então puxar um carrinho de repente ali para poder arar a terra ou fazer os serviços na lavoura. Hoje nós temos máquinas no campo, né? Então, e aí muitas das vezes o jugo era colocado no carro de bois, né? 2 bois andando conjuntamente e ali puxando uma espécie de madeira como se tivesse uma pá, e esse ia tipo cavucando a terra para arar, para então depois vir e poder então fazer o plantio. Então Jesus está utilizando essa figura de linguagem porque isso era muito comum. A agricultura para aquele tempo a agricultura era comum. Então Jesus estava falando de algo que eles entendessem, que eles compreendessem. Jesus está dizendo o seguinte: olha, e era penoso para o animal, era penoso, era difícil para o animal fazer esse trabalho, porque tinha dias quentes que o negócio já é difícil, então ficava mais ainda. E a terra, depois de plantada, depois de muito tempo plantada, ela fica batida, ela fica socada. E para você conseguir, então, cavar ela, é necessário fazer uma força extrema. Hoje em dia nós temos máquinas com os roletes que ele vai batendo a terra e resolve todo o problema. Porém, nessa época não era dessa forma. E Jesus, então, nos chama e chama esse povo a viver numa parceria. E qual parceria é essa? É justamente a promessa, a chamada de Jesus a tomar sobre nós o jugo dele, porque o fardo que ele lança sobre nós é leve, não é pesado, não é penoso. Ou seja, ele chama, e olha que interessante, o jugo ele não era puxado somente por um boi, era puxado por 2 animais. Jesus fala o seguinte: toma o meu jugo, ou seja, eu vou puxar contigo a carga que você tem que puxar. Para poder pensar nisso, Jesus está chamando a gente para viver numa parceria e dizer o seguinte: você não carrega o peso sozinho. Ele está nos chamando justamente a andar com Ele, aprendendo dele, caminhando junto com Ele. Jesus nos chama para viver uma vida com propósito. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus nos chama numa parceria para você não viver uma vida alheia a todas as coisas, sem saber para onde vai, sem saber o que quer fazer, sem saber o que pode produzir. Jesus nos chama a viver uma parceria, a viver uma vida com propósito, ou seja, todos nós temos um propósito a desempenhar, e o Senhor Jesus está justamente chamando isso: tomai sobre vós o meu jugo. Vem comigo, vamos caminhar, porque no que você foi chamado para fazer, eu vou caminhar contigo. Você não está sozinho. Segundo, Jesus vai nos chamar para uma vida de discipulado. Aprendei de mim. Nós imaginamos muitas das vezes de forma errada o discipulado. Eu falei continuamente
nas últimas mensagens sobre discipulado, e a gente pensa que o discipulado eu vou marcar uma quantidade de aula, um mês, pronto, já discipulei aquela pessoa, não precisa mais, já aprendeu o que tinha que aprender. Só que o discipulado ele não é dessa forma. O discipulado é um caminhar contínuo com a pessoa durante toda a vida. Jesus nos chama justamente a viver uma vida de discipulado, é justamente andar continuamente com o Senhor Jesus, aprendendo dele, sendo exortado, sendo encorajado. O discipulado, ele justamente leva o outro a fazer aquilo que ele não conseguia, leva a uma maturidade. O Senhor Jesus faz isso conosco, caminhando com o Senhor Jesus no propósito ao qual Ele nos chama. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos capacitando, vai nos corrigindo, acerta o nosso passo, porque é preciso de andar na mesma velocidade quando se está com o jugo. Não adianta a gente correr mais e deixar, não consegue. E Jesus nos chama justamente a viver essa vida com um propósito, nessa parceria, aprendendo com Ele. E continuamente nós podemos aprender com o Senhor Jesus. Terceiro lugar dessa parceria é que Jesus ele garante uma vida com deleites, uma vida deleitosa e uma caminhada não só cheia de opressão ou cheia de gemidos. Ele oferece um descanso para a nossa alma, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Está difícil, irmãos? Mas tenha a certeza de uma coisa: é passageiro. Não há provação que venha sobre nossa vida que seja permanente. Andar com o Senhor Jesus nessa parceria é justamente viver uma vida com perspectiva, com propósito, aprendendo do Senhor Jesus e saber o seguinte: vai vir um momento de deleite, vai vir um momento de alegria, vai vir um momento de prazer, vai vir um momento de paz. Nós estamos correndo, como eu disse no início, desde quando começou a pandemia nós estamos correndo. Não sabemos quando vamos parar, mas uma coisa nós temos a certeza: caminhando com o Senhor Jesus, haverá um momento de refrigério. Não sabemos por mais quanto tempo nós vamos viver sobre essa tensão, mas uma coisa nós temos a certeza: o fardo do Senhor, ele é leve, e Deus não nos vai provar a ponto de nós desanimarmos da nossa fé. Então entenda o seguinte: se você ainda está vivendo essa provação, é porque o Senhor lhe deu capacidade de suportar. E isso que você está vivendo certamente vai servir para abençoar a vida de outras pessoas. Entenda uma coisa: tudo que você vive e tudo que você passa nessa vida é para a glória de Deus. E se Deus quiser usar a sua experiência para abençoar a vida de outra pessoa, Ele vai usar. E aí você me pergunta: puxa, mas então Deus vai permitir que eu passe algumas situações só para eu ensinar outros? Sim, para você aprender e, consequentemente, ensinar outras pessoas. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos. É a chamada gloriosa do nosso Deus. Deus nos chama. Está cansado? Está se sentindo sobrecarregado? Se joga aos pés do Senhor e fala: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho mais força. Entenda que você não está sozinho. O Senhor te chama a viver uma vida de parceria. Ele te chama a caminhar junto. Ele quer caminhar contigo. E entenda que a promessa do Senhor é real, de que nós vamos ter alívio, de que nós vamos ter descanso. Essa é a palavra do Senhor. Que ela possa achar lugar no nosso coração e que nós possamos praticar mesmo, irmão. Isso só depende de você. Viver e provar dessa paz, desse alívio, não depende de mim. O caminho foi dado, agora cabe você buscar esse alívio ou não. Você tem, como diz o ditado, né? A faca e o queijo na mão, é só você cortar. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo que habita em você, e você tem Cristo Jesus nos céus como seu advogado. Só precisa você abrir a sua boca e falar com Deus.